Nós chegamos ao quinto episódio, com a esperança de um sucesso danado com esse podcast, assim como a história desse senhor, ou desse moço, que eu prefiro chamá-lo assim, que é uma história de sucesso, mas que por trás disso tem um trabalho, uma história de trabalho intenso, porque ele começou cedo, muitos anos atrás, Fábio Perger. Como é que tá a Start? Tá uma Estamos, estrela? estamos trabalhando muito para nos manter no mercado. Um mercado extremamente competitivo. Nós que somos um pouco mais erados e começamos a vida. Eu comecei muito cedo minha vida, então o pessoal às vezes olha hoje e não tem noção das dificuldades. Então todo mundo fala que começou do zero. Eu não comecei do zero. A estágio começou do negativo, Ah, é? porque eu tive que pegar dinheiro emprestado para começar esse empreendimento. Que louco. Então, é uma história de 35 anos, né, de muita luta, muito trabalho. Então, eu sou um cara que acredito que nada supera a força do trabalho, tanto que se não fosse pela minha família, que me ajudou a vida inteira, e pelo trabalho, acreditar no trabalho, acreditar no Brasil, Start seria uma companhia, uma empresa que jamais existiria. Então, por isso que eu sou adepto de que nada supera o trabalho. Quando tem várias pessoas trabalhando com o bem comum, querendo fazer o bem, querendo fazer o melhor, isso é invencível. E E, você teve um baita de um suporte da família, então. mas muito, Muito. muito. Eu digo duas coisas muito importantes. Assim, eu acho que a família que sempre foi o meu alicerce. Hoje é uma empresa familiar, onde eu e meu irmão somos sócios. Em determinado momento tive que colocar meu pai como sócio também, porque eu precisava de um nome para comprar matéria-prima, não tinha referência comercial, não tinha Que nada. Na época eu interessante. Aham. precisava. Então, se não fosse pelo meu pai ter acreditado, e meu pai que veio para o Brasil como imigrante e chegou aqui com uma mão na frente e uma atrás, na ocasião eu tinha acabado de me formar em engenharia, eu estava na iminência de ir embora do Brasil. E ele, como imigrante, ele falou: Não, fica aqui, a família te ajuda. Porque ele não queria que eu fosse Vocês vieram embora. direto, seu pai veio direto para Uberlândia? Veio direto para o Brasil. Aí morou em Não, São tô falando Uberlândia. Paulo, Ah, morou em São Paulo, depois tá. Curitiba, Aham. depois se achou muito frio e comprou um caminhão velho em Salvador. Aí ele se achou em Salvador. Aí na época da construção de Brasília, ele começou a trazer petróleo para Brasília e passava por Uberlândia. Para resumir a história, conheceu minha mãe aqui no posto do seu Luiz Della Pena, ali na Vasconcelos Costa. Nossa, que história. Lá E no... aí Aham. conheceu minha mãe de Araguari, bonitinha, bundudinha, jeitadinha. Jeitadinho falou, é Aí o essa. italiano apaixonou nela e resumindo a história, nós nascemos, eu e meus cinco Aham. irmãos. Uhum. Então, essa é a história de um imigrante que chegou sem conhecer ninguém, sem ter um tostão no bolso, e que por várias vezes ele chegou a falar para mim mesmo, nos meus piores momentos: aqui nessa terra só passa fome quem quer. Porque aqui se você comer uma banana nanica e 1 litro d'água, você tá almoçado. Então, A ele mais pura sofreu verdade, né? muito. Aham. Então, quando se fala que, por exemplo, aqui se passa fome, às vezes a gente tem que entender um pouco o que está se passando. Não estou falando que não passa. Obviamente que se não fizer nada, vai passar mesmo. Mas aqui, se você plantar uma mandioca, ela vai dar no terreno baldio. Se você plantar alguma coisa, aqui vai dar. Então, não é uma A nossa terra é crítica. realmente muito A nossa, fértil, né? a nossa terra é abençoada por Por Deus. Não Deus. existe no planeta Terra igual a nada nossa. como o Brasil. Então, Aham. é um povo hospitaleiro, ordeiro, é um povo que quer o bem das pessoas, é um povo que nunca fez uma guerra, nunca foi de brigar, de ir para pegar em armas. Então nós somos um povo hoje que é da paz. Nós somos um país que tem tudo para ser o melhor país do planeta, só que nós temos que colocar ou manter o trem no eixo, o trem na linha. Senão Aham. pode desgovernar igual tá por aí, né? Pois é, Fabi, a gente está se aproximando agora de uma eleição extremamente importante. Eu falei com todos os convidados daqui que não se trata de uma eleição importante para o Brasil, mas para o mundo todo, porque a gente sabe o quanto é importante o Brasil no cenário mundial, principalmente agora, nesse pós-pandemia, que o Brasil tem superado assim, de uma forma extraordinária. Qual que é a sua expectativa, Fábio, para os próximos 4 anos? E qual que é o seu? Olha, eu vou fazer duas perguntas de uma vez, porque você discorre de uma forma a seu critério. É,
o que é que você, qual que é a comparação que você faz de um país a- que foi até 2017, final de 2017, ou antes do 2018, minto, me engano, 2018, e um país que pode retroceder. É, eu vou te Qual que é a sua contar posição em isso. relação a A isso? minha, eu tenho muito temor do que possa acontecer com o Brasil. Aham, Nós estamos numa encruzilhada muito importante. Eu vivenciei muito, eu tive muito tempo atrás, eu estava começando a empresa, eu exportei para a Venezuela, tive na Venezuela. mesmo? Então eu conheci uma Venezuela extremamente rica. E hoje é lamentável o que aconteceu. Se a gente for na Argentina, da mesma forma, Uhum. é lamentável o que está acontecendo lá. Eu tenho muito medo dos governos de esquerda. Então, nunca, em nenhum lugar do planeta, o comunismo ou o socialismo, como assim eles misturam muito, Aham. eu vi funcionar de maneira coerente. Então, eu acho que a livre iniciativa, o mercado aberto, é que tem que se acomodar. E isso nunca vai ter pessoas com mesma capacidade de empreender, vai ter os que sempre vão destacar. E não é porque alguém se destacou que ele deva ser rebaixado. A gente tem que deixar com que o mercado se adeque. Isso Aham. chama-se capitalismo. E o capitalismo, por mais É perverso que liberdade pintem econômica, por né? aí, ele não é essa perversão toda, porque o mundo cresceu, os Estados Unidos virou uma potência e etc., por causa Claro. desse capitalismo. Então, eu não acredito, assim, francamente, eu acho que as Américas são um grande berço de oportunidades. O Brasil é um berço de oportunidade. Então, A América do Sul, principalmente, né? eu acho que a bola da vez está no Brasil. Eu falo para meus filhos, que eu tenho filho de 24, 21 Aham. anos, que o lugar de empreender é aqui. Então, a minha filha, hoje, ela mora na Alemanha, ela casou lá, e ela está retornando para o Brasil. Eu falei assim, pai, aí é o lugar. Eu não tenho a menor dúvida. Então, e muitos enxergaram isso. Isso não é de hoje. Meu pai, como imigrante, na década de 50, ele já falava isso. Ele falou assim, não existe país no planeta igual esse aqui. Eu já rodei mais de 90 países no mundo. Eu desconheço qualquer coisa semelhante ao Brasil. Com a nossa riqueza de água, de clima, nós não temos o inverno. Uma riqueza, principalmente, além de água, de relevo, que nós temos De terras vegetação, férteis, né? uma riqueza vegetal sem, no- Sem sem precedentes. precedente. É. Então, o que que acontece? Com o mar dessa envergadura na nossa costa, nós ainda ficar aqui nesse marasmo, então nós temos que ter gente progressistas que queiram desenvolver o Brasil, gerar qualidade de vida, gerar riqueza, gerar principalmente emprego, porque o emprego gera dignidade. Então não é dando bolsas e etc que vai gerar dignidade. Eu acho que é gerando empresa, gerando riqueza. Esse é o É caminho. porque o emprego te dá liberdade também, né? Também. E hoje, nada mais digno do que a pessoa ter um emprego, ela viver do labor dela, do trabalho dela. Claro. Então, esse aí é o lema que eu até brinco muito assim. Se Deus me pôs na terra por algum motivo, eu tenho plena convicção que o meu propósito na terra, isso é, eu tenho uma religiosidade muito aguçada, Que bom. é porque eu vim com um propósito único, que é gerar emprego. E hoje, com a bênção de Deus, a gente gera mais de 4.000 empregos direto. E isso é um motivo de muito orgulho para mim. Então, eu acompanho muito o que tem acontecido e tenho muito temor por esses postos de trabalho virem a despencar, porque a gente não sabe o que, que pode acontecer. Se acontecer igual aconteceu nos nossos países vizinhos, pode vir um desgoverno que põe tudo a perder. E hoje, não sei se você sabe, mas a nossos índices de desenvolvimento só comparam aos índices de Singapura. E Singapura é uma ilha Não, minúscula. O Brasil é um continente. aham. Então nós estamos saindo de Covid, de uma Não, guerra, com Singapura números é um sensacionais. negócio Exato. fantástico. E nós estamos saindo na País-estado. frente com números sensacionais. Isso não tem preço. Nós temos que todo mundo ter essa consciência de que nós estamos fazendo a coisa certa. O real está valorizando. Nunca se gerou tanto emprego num momento Pois complicado é. desse no mundo. Estamos gerando
quase o mesmo tanto que gerou-se nos Estados Unidos. Pois é, Fábio, porque nós passamos esse fecha tudo que aconteceu, esse lockdown, arrasou com os empresários, arrasou com um monte de gente. Teve gente que até que suicidou por causa disso, Sim, sim, né? sim. Você sabe, a gente Sim, conhece. sim. E a gente está vindo de uma. Se bem que nós estamos acostumados a conviver com inflação, então para a nossa carga, a carga do brasileiro, como ela sempre foi pesada, então a gente suporta bem, suportou bem, Sim. mas a gente está saindo de uma forma gloriosa, não está não? Extremamente, nós saímos muito bem. Ah, houve mortos. No mundo inteiro houve muitos mortos. E o Brasil tem um agravante também. O Brasil é um país tropical, de alta umidade na grande parte do país. E isso agravou muito as doenças pulmonares e também a gripe. Então, pouca gente fala disso. Mas o que acontece é que, infelizmente, nós fomos acometidos pela Covid. Ninguém esperava que ia acontecer o que aconteceu. Poxa, Nós fomos acometidos depois com essa guerra que nós dependemos dos adubos oriundos pois do é. leste europeu. A situação ficou realmente muito complicada com essa guerra, além da pandemia, a guerra. Sim, Nós somos dependentes de fora, de insumos, de uma série isso. de commodities que fazem o nosso país dar Exato. uma Hoje nós erguida. temos o nosso carro-chefe, que é a agricultura, exportação de soja e derivados da agricultura e geradores de proteína. Nós somos um dos maiores exportadores de proteínas do mundo, na forma de carne de frango, na forma de carne de porco e na forma de gado. Certo. Então, isso aí tudo é oriundo da agricultura. A agricultura, ela só tem produtividade quando você coloca os adubos. E nós não temos uma autossuficiência de adubos, principalmente potássio, fósforo também nós somos muito pobres, e ureia nós estamos com mais de 85% de dependência externa. Então, quando o potássio vem só do leste europeu, pra você ter uma ideia, houve mais de 300% de aumento no potássio. A ureia saiu de US$ 300 a tonelada, chegou a US$ 1.500 a tonelada. Fábio, eu ouvi vários posicionamentos do atual presidente a respeito desses insumos, da produção desses insumos no Brasil, e que isso poderia já estar acontecendo, assim como as refinarias, já está acontecendo há muito tempo. Então, embora o mercado seja globalizado, mas quando tem uma guerra lá no fim do mundo, nos prejudica aqui embaixo, no começo do Exato. mundo. Então, eu preciso saber o seguinte: você acredita que, da sua opinião, você acredita que o Brasil pode vir a ser autossuficiente num espaço de tempo aí de 10, 15 anos, autossuficiente em tudo? É possível ser Olha, autossuficiente? precisa de muito trabalho, muito investimento e muita crença para fazer isso aí. Porque as terras brasileiras são extremamente ricas em várias coisas. Nós somos ricos em alumínio, em ferro, nós somos extremamente ricos em muita, muita, muita coisa. Mas somos extremamente pobres em algumas coisas, principalmente no fósforo. As jazidas de fósforo no Brasil, por exemplo, são muito pobres. Enquanto que na África e no Egito o fósforo chega a uma concentração de 50%, o máximo que a gente consegue no Brasil, quando a jazida é muito boa, é 7%. Nossa, a E, diferença e grande. a Bom, ureia, que é o nitrogênio, precisa de gás natural. Então, tem que haver um investimento em gás natural, que é o que o Bolsonaro está fazendo agora, fazendo vários poços para perfuração lá na região norte do Brasil, para ver se consegue aumentar a produção de gás natural e fazer as unidades de produção de ureia do Brasil, que é nitrogênio. tem um cara que já está pensando pela frente, né? Sim, você está pensando. Fábio, eu estava falando nós temos aí essa eleição no dia 2 e eu queria saber de você o seguinte: qual que é o conselho que você daria para o empreendedor de hoje, para o empresário de hoje? Só que antes disso, eu preciso te fazer um conselho a respeito da posição política dele e de que forma que ele tem que analisar para votar correto. Mas só que eu preciso te fazer uma pergunta antes que você vai responder com uma palavra só. Você conhece algum empresário que gere emprego no Brasil, ou em Uberlândia? Eu vou deixar Uberlândia, porque no Brasil deve ter, que seja de esquerda? Não.
Então vamos lá para a segunda pergunta que eu te fiz. Qual que é a sua mensagem para o pessoal que está, inclusive, indeciso, o empresário? Qual que é a sua mensagem A minha, diante dessa eleição? a minha mensagem não vai nem para o empresário. A minha mensagem eu quero mandar para o cidadão brasileiro. Nós estamos numa encruzilhada extremamente importante. Talvez o pessoal não tenha colocado isso à prova. E eu ouço muitas críticas falando, porque o Bolsonaro é isso, que ele é aquilo, que eu não gosto. Nós não estamos escolhendo namorado nem marido. Nós estamos escolhendo um presidente para conduzir o Brasil nos melhores caminhos. Então nós temos que ver que isso você está votando não é numa pessoa, é numa equipe de governo que trouxe o Brasil, graças a Deus, a um momento muito bom até esse instante. Então, despersonalize um pouco isso e pensa, só tira fotografia de onde estamos, para onde podemos ir, piorar bastante ou continuar melhorando. E até de onde nós estávamos mesmo, porque os déficits gastava-se muito mais, dava-se dinheiro para os outros e a população sofrendo muito. O Bolsonaro melhorou muito, a equipe do Bolsonaro. Eu nem gosto de falar o nome, É o nome dele, porque o né? pessoal Não é bem personaliza ele. muito. É. Você está votando numa equipe Bolsonaro. Então nunca se construiu tanta estrada, nunca tirou tanta projeto engavetado há 20, 30 anos e nunca se fez tanto com tão pouco dinheiro. Portanto, é isso que nós queremos. Queremos construir um Brasil melhor para os nossos filhos. Eu quero que o meu filho, minha filha, tenha orgulho de falar que é brasileiro, tenha orgulho de ir para qualquer lugar do mundo com o passaporte nosso. É isso, o nosso passaportinho azul, que já está entre os mais valorizados do mundo depois que o Bolsonaro assumiu. Então é isso que nós temos que ter, orgulho de ser brasileiro, deixar de ter síndrome de vira-lata, porque o Brasil é o país do futuro, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Estou falando aqui um filho de imigrante que chegou com a mão na frente e outra atrás, e que deixou um legado por acreditar no Brasil. Porque ditadura, não sei o quê. Não, ditadura militar, quem trabalha isso nada afeta. Nada afeta. E já passou Agora, também, para né? bandidos, Faz parte do passado. aí sim afeta. Então, gente, vamos construir um Brasil melhor. A hora agora, não personalize. Vote num Brasil melhor. E Brasil melhor tem nome. É a equipe do Bolsonaro. Portanto, se eu pudesse dar um conselho, não vou nem falar de empresário, é para a população. Se você tem filho, se você tem um emprego, se você faz qualquer coisa aqui nessa terra, você tem obrigação de fazer um Brasil melhor. E Brasil melhor não se vota com a cor vermelha, vota com a cor verde e amarela.